Que quando Jesus vem na Terra, Jesus não vem para falar de dinheiro, ele não vem para falar de carro, nem de casa importada. Ele vem tratar de pessoas, ele vem se relacionar com pessoas. E todo empreendedor precisa compreender isso. Que o fato de você se relacionar com pessoas, ela abre portas para você. Quando Deus quiser te promover, ele não vai te dar coisas, ele vai te apresentar pessoas. Mais que vender imóvel, você tem que vender transparência. Transparência, honestidade. A gente precisa olhar para você e ver transparência, ver honestidade, ver sinceridade. Ele sentir confiança. E isso é uma construção. Mas eu pensei, eu estou vendendo um bem que alguém vai morar nele a vida toda e talvez até os herdeiros vão morar. Estou vendendo para alguns um sonho. Então eu preciso ser, mais do que um realizador de sonho mesmo de alguém. Que sucesso é você cumprir ou fazer aquilo que você propôs a ser feito. Se você falou que vai fazer e fez, é sucesso garantido. Ei pessoal, sejam bem-vindos mais um episódio do Conectando Empreendedores, onde nós aqui falamos, e trocamos ideias sobre empreendedorismo e aprendemos a partir de experiência que outros empreendedores tiveram. E hoje, para mim, é uma alegria muito grande, mais que uma alegria, é uma honra receber um amigo, um conselheiro e pastor, Além de ser empreendedor, ele é um pastor e mentor, me ajudou muito na minha trajetória, principalmente com Cristo. E eu desejo ao Senhor que seja muito bem-vindo, pastor Rogério. Fica à vontade. Seja bem-vindo ao Conectando Empreendedores. E para mim é mais do que uma honra receber o senhor aqui e aprender mais com o senhor. Obrigado. Para mim também é um prazer estar aqui, nesse mais um episódio do Conectando Empreendedores. E quero agradecer o convite, poder estar aqui. E as suas palavras feitas, quero agradecer também as considerações. E a gente fica feliz em saber que a gente pôde dar uma parcela de contribuição. Amém. E espero atender as expectativas do Conectando nessa noite aqui. Mas o foco nosso aqui é, de fato, acredito que o senhor, nessa trajetória do senhor, o senhor passou por muitos desafios, como empreendedor, como pastor, e de fato, o Senhor Deus, quando eu digo assim, Deus, ele te proporcionou muitos desafios e a partir desses desafios ele te deu experiências e a partir dessas experiências o senhor vai compartilhar com nós aqui e de fato nós podemos aplicar isso na vida da gente, no negócio e continuar avançando. Não é verdade? Com certeza. Pastor Rogério, pergunto para o senhor, posso chamar o senhor de pastor aqui, Rogério? Pode, fica à vontade. Amém, amém. Rogério, pastor, empreendedor. Amém. Pergunto para o senhor empreende em que nicho, em que área que o senhor atua, qual é a ocupação do senhor hoje? Hoje nós estamos empreendendo na área imobiliária. Já empreendemos em outras áreas. Na verdade, eu percebi esse despertar para o lado do empreendimento ainda cedo. Só me engano, com uns 13 anos de idade, a gente fez o primeiro empreendimento. Foi meio extravagante, mas foi, Então, talvez naquele momento, não percebendo tanto assim, a gente já estava, tinha, vamos dizer assim, esse lado voltado para o empreendimento. Mas após a gente viu que ali que na verdade era o nascedor de tudo. E daí esse empreendimento foi que eu me lembro, na verdade eu falei 13, mas foi 16. Que eu lembro ainda, eu era estudante menor aprendiz no Senai. Eu tenho formação no Senai por mecânico industrial. E ainda, se meu pai estiver ouvindo aí, ou ele ouvir depois, ele vai querer me colocar de castigo de novo. E ainda eu me lembro que meu pai me deu um violão e eu passei por algumas aulas de música, tendo em vista que parte da minha família é voltada para a música.
E eu vi que não era a minha área, não. Peguei esse violão, vendi. E na época, meu empreendimento nem era assim, vamos dizer assim, talvez o mais politicamente correto. Eu vendi esse violão, comprei tudo de fita cassete. Antigamente tinha aquela zebra das fitas cassete. E aí comecei a vender essas fitas cassete lá no Senai, com os colegas, a gente começou a encomendar. E a gente... Isso criou um despertar, né? Criou um despertar dentro de nós sobre esse lado de empreender. E de lá para cá, aos 16, depois quando eu terminei o curso, mesmo na área, né, da mecânica industrial, que na verdade mecânica manutenção de máquinas operatrizes, a gente levou uns 2 anos para ser engajado no mercado, tanto por causa da idade também. A gente terminou com 18, lá para os 19, para 20 que a gente conseguiu entrar propriamente no mercado. Eu lancei um outro empreendimento, que foi um empreendimento já na área de pintura. Era muito usado pinturas especiais. Eu tinha uma parceria com um marceneiro. Ele fazia os móveis e eu fazia as pinturas especiais. Hoje em dia não se usa muito, era pátina, estuque, DKP, satinê. A gente fazia essas coisas. Depois desse empreendimento, a gente encerrou ele. A gente concursou no estado, aí eu saí da área industrial, cheguei a exercer a função 4 anos e 8 meses na indústria. Saí da função industrial, concursei no estado, até hoje na qual eu me encontro no estado, faço 21 anos de estado agora, nesse ano. E a gente, por volta, vamos falar assim, uns 5 anos que a gente já estava, a gente lançou um outro empreendimento que foi um telegás. Ficamos um tempo, e foi por esse ramo também, fiquei um tempo, não gostei muito desse ramo, e passou o tempo, a gente foi para a área da segurança privada, fiquei um tempo, mais uns 5 anos na segurança privada, aprendendo nessa área, fazendo segurança para alguns empresários. Depois aí eu voltei a estudar, fui para a faculdade, fiz tecnólogo em gestão de negócios imobiliários e daí nós veio para essa área imobiliária. Aí eu pretendo não migrar tanto assim quanto antes. Posso até agregar um outro setor neste, mas esse setor a gente gostou muito dele, a gente dedicou também, né? Um pouco de conhecimento, ainda mais aprender, que é uma área assim que exige muito conhecimento. Algumas coisas mudam, como as tecnologias têm chegado hoje, a gente precisa de aprimorar um pouco mais nessa área, mas a gente pretende continuar nessa área de empreender, sempre voltado para essa área, porque é uma área muito ampla, área ampla demais, você pode fazer diversas coisas dentro do mercado imobiliário. E dentro do que o senhor colocou para a gente, há muita experiência. O senhor começou com 16 anos. 16 anos. Tem quanto tempo, então, que o senhor empreende hoje com a idade do senhor? Eu tenho que fazer uma conta aqui. 16, 43 menos 16. 43 menos 16? 27? 27 anos. 27 anos. Nossa, é muito tempo. Então, assim, eu vou colocar aqui, não é bem isso, né? Senão também eu dou um spoiler pro pessoal qual é a minha idade. Mas basicamente quase a minha idade. O senhor tem quase a minha idade que o senhor empreende. Tem bastante tempo. Pastor, antes de eu fazer para o senhor a próxima pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do senhor. Quem é o pastor Rogério? É casado? Sim. Nós temos o privilégio, né, de estar casado há 22 anos. 22 anos somos casados. E tenho 2 filhos, um com 8 anos, o outro com 14 anos. Já ensinando ele a empreender, já ensinando ele a empreender, já motivando, né? Jogando as sementinhas. Então, nós estamos aí. Então, é isso aí. Que bacana. Então, já começa desde cedo a ensinar. Eu também sou igual ao senhor. Eu penso isso, né? E falo muito isso. Na hora que hoje a Isadora está com 1 ano e 9 meses, mas na hora que ela começar a já entender o que é negócio, o que é dinheiro, o que é empreender, eu já vou começar já de fato a ensinar ela. Lógico que eu vejo que não é todos que têm o perfil para ser empreendedor, mas a pessoa que ela de fato tem esse perfil, isso é bem evidente,
Por exemplo, o senhor acabou de falar para a gente que o senhor começou aos 16 anos. E a partir disso, pergunto para o senhor, o que motivou o senhor, que insight que o senhor teve, o senhor lembra na época? O que levou o senhor a empreender? O que o senhor pensava na época? Olha, para falar a verdade, assim, teve um incentivo no sentido dos próprios colegas, né? Os próprios colegas, eu vi que eles tinham um mover para querer adquirir esses produtos. E eu pensei logo, eu estou com um bem lá, que no caso era o violão, esse bem está inutilizável lá, né? Ou seja, eu estou com um bem imobilizado lá. E de repente eu pensei, olha, eu posso transformar isso em capital. Nossa. E foi realmente um start. Depois disso, você descobre o prazer de empreender e você não... É isso que eu acho. Passa a fazer parte da gente. Eu vejo isso tão estimulante porque o senhor viu a necessidade e o senhor tinha aquilo que de fato sanava a dificuldade de quem precisava. E o senhor foi e vendeu, né? Eu falo aqui no podcast, pastor Rogério, que é exatamente isso. Empreender é você criar algo ou ter algo que vai sanar a dificuldade de alguém, vai solucionar o problema de alguém. E isso é muito estimulante, eu gosto demais, né? O senhor colocou pra gente aí na fala do senhor que hoje o senhor é servidor público. Sim. O senhor atua hoje em que área? No Estado, né? Atuo no Estado na área de segurança. Na área de segurança. Terceiro sargento na Polícia Militar. E o senhor, como que funciona? Porque pelo que eu, né, o conhecimento pelo que eu tenho, existe algumas funções dentro do Estado que você não pode ser empreendedor no caso, né? No caso da Polícia Militar, então, é tranquilo? É de acordo com o estatuto, né? Eu acredito que cada área, né, dentro do Estado ali, cada instituição vai ter seu estatuto. O nosso estatuto só permite você exercer algo fora a função exclusiva, né? Bem, está escrito no estatuto que é a função exclusiva, mas ela permite atividades técnico-profissionais. No caso, o corretor de imóveis, regularizado, junto ao Cresce, ele é uma atividade técnico-profissional. Então é permitido também lecionar, para quem é professor, é permitido também na área da saúde. Então essas três são. E todos os técnicos-profissionais, né? Como vamos dizer assim, um contador, uma atividade técnico-profissional, o corretor de imóveis. Né? Então, por exemplo, no caso do senhor, um palestrante pode? Sim, eu não sei se tem uma regulamentação no caso aí do palestrante aí, que também no caso do palestrante não vai, acredito que não vai se enquadrar como uma profissão. Né? Aí então eu acredito que não vai ter problema não. Então, em questão então do senhor ser corretor hoje e servidor do Estado, no caso da corretagem é tranquilo? Não consiste em um conflito, não. E no caso hoje, pergunto para o senhor, e eu gosto muito de fazer essas perguntas, é porque certamente tem pessoas que nos seguem que é corretor, ou pessoas que querem ingressar nessa área e a partir da experiência que o senhor tem, do know-how que o senhor tem, expertise que o senhor tem, de fato, pode destravar o desejo ou até mesmo tirar a dúvida de quem está na área. Hoje, para o senhor ser corretor, atuar nessa área, essa área ela é ampla? Essa área é boa? O mercado é bom para isso? Sim. Primeiro porque ainda nós temos um déficit imobiliário muito grande, né? Além de ter um déficit imobiliário muito grande, muitas pessoas precisam adquirir imóveis, a gente tem as movimentações, né? A pessoa hoje ela está morando num apartamento de 2 quartos, daqui a pouco ela quer morar nos de 3, daqui a pouco ela quer sair de um apartamento para uma casa. Às vezes ela tem a casa, ela quer adquirir um sítio, quer adquirir uma fazenda. Então, além das movimentações, ou também, às vezes, né, um processo de divórcio, vai ter que vender aquele imóvel, vai ter que fazer uma avaliação, né? Ou, de repente, um inventário e entra a avaliação, o papel do corretor também, fazer a avaliação, fazer um laudo de avaliação. Então, um mercado que ele tem muito para ser explorado ainda, né? E também existem vários tipos de corretores, né? Pode ser um corretor voltado mais para vender o Minha Casa Minha Vida. Pode ser um corretor que faz gestão,
de aluguéis, né? Tem uma carteira de locação. E eu acredito que dificilmente esse papel do corretor na gestão da locação vai ser substituído, mesmo com bastante tecnologia. Então é um mercado bem amplo, bem amplo. E esse mercado, né, no caso de corretagem, é porque geralmente eu percebo o seguinte, isso é bem válido, isso é válido. Por exemplo, a pessoa começa a empreender, ela foca muito na questão de recurso financeiro. Hoje, a pessoa que quer, por exemplo, está nos assistindo, que quer falar assim, eu vou me tornar um corretor, é uma área para o empreendedor, né? Eu digo para o empreendedor, é uma área que é rentável? Ela tem um bom retorno financeiro falando? Interessante que a gente fala de corretor, a gente pode ter aquele corretor que vai conseguir aí ganhar um salário mínimo por mês, mas também você vai ter aquele corretor que vai conseguir ganhar 1 milhão. Porque tem uns corretores de venda de imóvel de luxo, né? Venda imóveis aí de 30 milhões, 50 milhões. O CRES permite você cobrar de taxa de corretagem, né? Intermediação de 6% a 10%, né? Sendo um imóvel rural, pode chegar a 10%. É mesmo? 6% a 10%. Então, às vezes, quando o imóvel é de mais alto valor, ou imóvel de luxo, é combinado entre, né, o proprietário, o corretor, ele combina ali 3%, 4%, que talvez pegou uma exclusividade, só ele vai estar trabalhando na venda daquele imóvel. Mas é possível ele ganhar um salário alto também. Isso depende do nicho que ele vai estar. E também da expertise, do network dele. Eu acredito dentro vou colocar desse nicho, o network é fundamental, né? Fundamental. Porque, por exemplo, assim, eu tive a oportunidade de conhecer um corretor, na verdade eu conheço ele, né? Ele é o dono da corretora e, assim, as casas que ele vende é acima de 15, 20 milhões de reais. Eu lembro que a casa que a gente teve a oportunidade de entrar, né, que ele estava anunciando, 35 milhões. E assim, a empresa dele vendeu, só que eu não tinha o conhecimento nessa questão de porcentagem, se era 10, se é 5. E parece lá, no contato que nós tivemos lá, quem vendeu foi uma das pessoas que de fato trabalhava com ele. Então parece que ele pagou 4,5% para o corretor, não sei. Mas a empresa em si, ela parece que foi 7% que ela ficou em cima do capital. Então, o senhor colocou bem, e assim, lógico, o senhor tem muita expertise na área, o senhor atua na área, e nesse caso, o senhor hoje é dono da corretora. Sim. Essa corretora do senhor fica aqui hoje, localizada em Neves? Fica em nas Neves, aqui no bairro Sevilha. Tem muito tempo? Desde 2014. Nossa, bastante tempo. Nós estamos falando de 11 anos. 11 anos. Nossa, o senhor tem uma experiência. Já vendeu bastante imóveis. Sim. De repente, já deu uma rodada aí em Ribeirão das Neves. Aí. Na verdade, a gente começou já na corretagem em 2012. De 2012 até 2014, eu trabalhei em algumas imobiliárias aqui em Ribeirão das Neves. Comecei na região do Veneza, a gente vendia na região do Veneza, todos aqueles bairros lá, e alguns em Esmeralda, que faz divisa ali. Depois rodei mais umas 2 imobiliárias aqui na área central de Neves, fui para uma em BH, e quando chegou em 2014, então nesses 2 anos, como diz, eu empreendi no CNPJ alheio. Eu gosto disso. Aprendi um pouco, né? Mesmo eu já tinha formado, eu formei tecnólogo em negócio imobiliário em 2012, que é um curso de 2 anos, uma faculdade de 2 anos. Então a gente formou, desses 2 anos a gente não quis, já era a intenção da gente empreender, ter o próprio escritório, mas a gente quis ficar 2 anos aprendendo um pouco, né? Ou seja, consolidando a teoria, juntando a prática. Mas quando chegou em 14, a gente já decidiu já abrir o nosso próprio CNPJ. Isso eu acho extraordinário, porque eu sempre digo aqui,
ou você empreende no seu próprio CNPJ, ou você pode empreender no CNPJ de outra pessoa. E esse processo que você fica empreendendo no CNPJ de outra pessoa é a oportunidade que você tem de fato, ir consolidando e aprendendo as coisas. Né? E o senhor, aí pessoal, o pastor Rogério colocou aqui pra gente que antes do senhor iniciar o seu próprio negócio, abrir o seu próprio CNPJ, começar a própria carreira, eu digo assim, de empreender de fato no seu CNPJ, o senhor empreendeu no CNPJ de outras pessoas. Né? Então eu vejo a importância de fazer o que você está fazendo, empreendendo no CNPJ de outra pessoa, como se você estivesse fazendo para você. Porque de fato é isso, a gente aprimora, né? Eu até costumo dizer, o pastor Rogério, que nessa trajetória que uma pessoa leva para aperfeiçoar, para aprender e até mesmo empreender no CNPJ de outra pessoa, ela vai amadurecendo. E eu vejo isso muito claro, e o senhor certamente, melhor do que eu, vou dizer assim, vá com muita propriedade me dizer, a gente vê isso, pessoas que mesmo com bastante dificuldades, elas continuaram caminhando, continuaram acreditando na sua proposta, no seu chamado, enfim, por exemplo, eu até gosto de dizer muito a questão de José. Por exemplo, assim, José levou 13 anos para ele assumir a posição, né, para ele vir a ser governador. Mas esse período todo foi um período onde Deus moldou ele, qualificou ele, foi trabalhando nele para que de fato ele pudesse chegar e falar, agora eu vou começar a governar uma nação. Pergunto para o senhor, nessa trajetória que o senhor vem como empreendedor de 16 anos, né, hoje 11 anos como corretor, também como servidor público, nessa trajetória o senhor encontrou muitos desafios? Por exemplo, a gente sabe que todo empreendedor vai ter, né, que não é fácil, principalmente no país que nós vivemos, carga tributária, enfim. Nessa trajetória, quando o senhor falou assim, vou começar a empreender, qual foi o primeiro desafio que o senhor encontrou que você falou assim, não imaginava que fosse assim? O senhor lembra? Não. Eu acredito que quando eu comecei a empreender já na área imobiliária, talvez devido já a uma maturidade, já ter quebrado a cabeça com outras coisas, a gente encontrou menos dificuldade. Tanto que, por isso que assim que eu saí da faculdade, não fui direto para o mercado. Né? Eu fui aprender os detalhes nas imobiliárias às quais eu passei. Observei bem a rotina, olhei os erros, olhei os acertos. Então eu digo em si, quando eu comecei a atuar já no mercado imobiliário, eu acho que é até difícil eu ver alguma barreira que eu tive assim. Porque também o mercado estava bem propício, como se diz, a maré estava boa para peixe, né? Mas anteriormente, que foi o negócio anterior, que foi o gás, eu tive algumas bati um pouco a cabeça. Principalmente na área da regularização. Né? Comecei a caminhar já com um projeto que tinha que fazer o projeto de combate a incêndio, regularização, toda aquela situação. E bati bastante a cabeça, encontrei bastante dificuldade, principalmente em relação à burocracia, né, da regulamentação. Talvez por ser um produto, né, considerado um produto especial, né, que no caso é o gás, tem diversas normas que regulam, e a gente encontrou um pouco de barreira. Mas, sim, quando eu abri a imobiliária, já não encontrei muitas assim, barreiras, não. A gente fala que não encontrou, porque talvez a gente já estava mais habilitados a transpor essas barreiras. Né? A transpor, talvez já fui no lugar certo. Já estava 2 anos na teoria na faculdade. E o curso, a faculdade de negócio imobiliário, é tão interessante que eu aprendi, é que eu observava na faculdade os outros cursos, os alunos estavam assim, enquanto os alunos e era uma preocupação que convinha ter, preocupado com a colação de grau, a festa, formatura, e já na minha turma, que era a turma de negócio imobiliário, a gente já estava preocupado em ir para o mercado. Então nisso a gente tinha muitas pessoas aí que a gente aprendia. A gente tinha dono de cartório nessa faculdade, já tinha donos de imobiliária fazendo
essa faculdade. Então, já durante o curso, a gente já pegava muita experiência, já tinha corretor experiente fazendo essa faculdade. Ou seja, no próprio curso o senhor já fazia network. Já aprendi, já tinha essa fazia conexão network. com as pessoas. Praticamente, durante a faculdade, eu praticamente quase já intermediei uma venda, né? Como captador. Tinha um corretor experiente e ele precisava de um imóvel de um determinado tamanho para o cliente dele. E eu fiquei responsável de conseguir esse terreno. A gente até conseguiu esse terreno, documento, terreno, tudo. Por alguns detalhes não fechou o negócio, porque o terreno é um terreno muito grande. É um terreno de 52 mil metros e 900 e pouco. Precisava intermediar a construção de, se não me engano, aproximadamente 200 unidades residenciais. E por algum detalhe, na hora a gente chama de permuta, e a parte dos imóveis após construídos, que são como forma de pagamento para o proprietário do terreno. E aí eles chocaram lá nessa quantidade de imóvel e não fechou o negócio. Mas também a parte de intermediar, de fechar o negócio, já era com o outro corretor da parceria. A minha era fazer a captação do terreno, a qual eu fiz. Então, olha pra você ver, então já na faculdade já era um laboratório de aprendizagem. Eu gosto sempre de dizer a importância de você fazer network. E às vezes esse fazer network tem que ser intencional. Porque, por exemplo, o senhor acabou de colocar pra gente aqui que na faculdade já o senhor já fazia essa conexão. O senhor já tinha esse relacionamento com as pessoas. E eu gosto sempre de dizer, até uma frase do Bruno Avelar, que ele diz o seguinte, que quando Jesus vem na Terra, Jesus não vem para falar de dinheiro, ele não vem para falar de carro, nem de casa importada. Ele vem tratar de pessoas, ele vem se relacionar com pessoas. E todo empreendedor precisa compreender isso. Que o fato de você se relacionar com pessoas, ela abre portas para você. Né? E tem uma outra frase que eu gosto muito dele, que ele diz o seguinte, na verdade essa frase é até do pastor Tiago Brunet, que ele diz o seguinte, quando Deus quiser te promover, ele não vai te dar coisas, ele vai te apresentar pessoas. Porque é exatamente isso. Né? E o senhor colocou aqui pra gente que essas conexões já abriu portas para que o senhor já pudesse ser uma pessoa que já estava ajeitando, preparando um terreno para alguém que já queria comprar. Então, de fato, eu vejo que essa conexão ela faz muita diferença na vida do empreendedor, ela faz muita diferença na vida do ser humano em si, né? E quando o senhor fez a primeira venda do senhor, qual foi a sensação? O senhor trabalhava ainda como, vou colocar aqui como CLT, ou o senhor, a primeira venda que o senhor fez na sua própria corretora? Não, a primeira venda que eu fiz, né, foi nesse período dos 2 anos trabalhando na imobiliária de outros, né? E até usei essa expressão de empreender no CNPJ do outro, porque na verdade o corretor ele é um empreendedor, porque ele estando um corretor associado dentro do imobiliário, ele não tem vínculo empregatício. Né? O corretor, ele é contratado, é um empregado. Ele trabalha por resultado. Vendeu, recebe, né? A grosso modo dizendo, não vendeu, não recebe. Ele trabalha por resultado. Né? Mas ele não tem um contrato nem nada? Algumas podem até fazer um contrato ali, né? Por cada responsabilidade. Outras responsabilidades jurídicas, como os dados, né, dos clientes que ele vai ter ali, acesso a e-mails, entre outros. Mas não envolve vínculo empregatício, porque ele é um profissional de uma classe, né? Entidade de classe. Então, ele não tem vínculo empregatício nenhum. A imobiliária não tem nenhuma responsabilidade com ele nesse sentido, não. Entendi. É? E aí foi nesse CNPJ do outro, porque a gente estava num plantão de venda interessante. E aí a gente fez essa venda junto com mais 2 corretores. Na verdade, foi no treinamento. A gente estava no plantão de venda, o gerente, né, daquele dia, havia 2 gerentes nessa imobiliária, o gerente estava acompanhando nós, e nós estávamos 2 corretores aprendizes, eu e uma outra colega. E a gente intermediou essa venda, atendeu esse primeiro cliente, e a venda foi adiante, e a gente fala o sucesso, né? Eu gosto muito dessa palavra sucesso, porque lógico que tem muitas definições, né, de sucesso, mas eu gosto sempre de usar uma, que sucesso é você cumprir ou fazer aquilo que você propôs a ser feito.
Se você falou que vai fazer e fez, é sucesso, garantido. Você falou e fez. Rapidamente, pastor, dentro desse nicho que o senhor atua, é algo interessante que eu gosto muito de perguntar sobre isso. Qual que era a prospecção de vendas? Como é que o senhor fazia para atrair vendas, para fazer mais vendas? Porque é lógico que cada nicho tem uma particularidade, tem uma estratégia de como você abordar o cliente, enfim. Qual que era a estratégia que o senhor usava e usa hoje, né? Porque a corretora do senhor está ativa a todo vapor. Como que o senhor usa? Qual é a prospecção que o senhor usa para poder atrair clientes? Sim. A captação de cliente a gente procura usar diversas maneiras, né? Da publicidade, do marketing, está à nossa disposição. E ela vai mudando. No início, como a gente estava entrando no mercado ainda, né? A gente anunciava em diversos portais. Existem portais imobiliários, né? Como Viva Real, Imóveis Web, o LX hoje também é um portal que você pode anunciar, portais pagos, né? E existem vários outros. Então você pode anunciar nesses portais. Você pode anunciar hoje, né? Instagram é uma ferramenta muito boa para você anunciar também. Facebook, YouTube. Tudo você está à sua disposição. No início você usa mais isso tudo. Né? Hoje eu uso até menos isso, porque hoje os meus atendimentos, no início a gente trabalhava, né, com alguns corretores associados. Eu tinha mais 4 corretores trabalhando comigo. Hoje trabalham só eu. Então, hoje o meu atendimento é um atendimento mais personalizado. Eu anuncio pouco, mas meus clientes chegam até a mim por indicação. Ou seja, vamos falar de 2012, contando o tempo que eu trabalhei com os outros imobiliários, mas também a gente já vai, né, tendo contato, né, com as pessoas, com nossos clientes. A gente fala que hoje a gente tem uma carteira de cliente que nos procura, pessoas que o irmão já comprou conosco, um pai, um primo, então o automarketing. Então, muita indicação. Hoje a gente trabalha com indicação e menos anúncio. Essa conexão ela é muito importante, né? Eu falo porque você manter um relacionamento com o cliente, mesmo depois de já ter atendido ele, né, ter vendido ele, é muito importante. E eu falo isso porque antes mesmo a gente conversar aqui, antes de começar o podcast, eu fiz uma pergunta para o senhor, né, em relação de uma compra de imóvel que a gente quer fazer, e o senhor se posicionou para mim de uma forma que geralmente os corretores não fariam. Por quê? A maioria, e é algo que eu admiro muito quando age dessa forma, porque eu gosto, por exemplo, de dizer o seguinte, a gente não pode chegar na mesa na intenção de querer pegar, mas a minha preocupação tem que ser de chegar na mesa com a intenção de oferecer aquilo que eu tenho. Né? Eu sempre digo isso, que o network não é o que você vai buscar na mesa, mas é o que você vai levar. Exatamente. Então, o senhor colocou um posicionamento para mim que se eu pudesse balancear, eu falava, pô, tá diferente. Porque geralmente o corretor quer fazer o seguinte, ele quer te vender o imóvel e quer ficar livre. O senhor colocou um posicionamento para mim que me cativou muito, porque o senhor falou assim, tá, mas você vai comprar ele para morar? Porque você mora numa casa que é muito maior do que um apartamento. Por quê? Você vai vender? Por que você quer fazer isso? É melhor você pensar. Essa estratégia, essa forma com que o senhor usou comigo, lógico, tem até a questão de amizade, o tempo que a gente se conhece, mas essa forma que o senhor agiu, o senhor geralmente age com os clientes também? Como é que o senhor usa? Sim. É por isso que talvez hoje eu trabalho com bastante indicação. Porque que eu penso hoje e a forma que eu trabalho a gente não pode pensar só em querer vender, oferecer apenas um produto ao cliente. Então hoje eu ofereço uma consultoria ao cliente. Ao ouvir primeiro, eu ouço como eu te ouvi, e eu vi que parece que não criava um nexo, né? Não deu um nexo padrão. E dentro disso, eu tentei te oferecer algo que
poderia estar realmente te agradando, te atendendo. O que eu penso? Eu estou consolidado aqui, esta é a cidade que eu estou consolidado. É aqui que estão minha base de clientes. Então eu preciso criar um vínculo mais duradouro. Isso, acho importante isso. Né? Porque eu poderia te vender rapidamente um apartamento, mas daqui a pouco você ficar insatisfeito. Agora, eu te trazendo para você, além de uma venda, uma consultoria, de você ficar satisfeito, não é apenas uma venda. Porque, com certeza, você me indicaria para outras pessoas. Ou seja, a preocupação maior tem que ser com a conexão com o cliente e não com a intenção de propriamente vender e pronto. Exatamente. Com essa fala do senhor, eu até me sinto na liberdade de falar para você, cara amigo que está nos assistindo. Porque eu conheço alguns corretores, né? E já tive a oportunidade de me direcionar, conversar com uns corretores. E aqui está uma dica extraordinária de quem empreende no mesmo nicho que você talvez atua ou você que tem um desejo de atuar há 11 anos no mercado. Então a gente está ouvindo alguém que tem uma expertise, uma experiência, não é de ontem. Então, assim, a importância de você conectar com o cliente, mas não vai com a intenção de vender. Vai com a intenção, de fato, de entender o que o cliente está procurando. Não é isso mesmo? Exatamente. É extraordinário. Porque, posteriormente, o meu próprio cliente ele que constrói a minha rede, meu network, minha rede de relacionamento, ele mesmo constrói. Essa teia é construída por ele mesmo. Então, isso, de certa forma, eu economizo em marketing. E a gente tem na imobiliária que a gente chama de onde costumam falar clientes frios. Ou seja, quando você anuncia, eu vou anunciar num portal, paguei um valor lá, X, anunciei no portal. Vai vir uma dezena de ligações. Dessa dezena de ligações, eu vou selecionar esses clientes, né? Vou começar a conectar com eles, compreender, entender. Agora, quando o cliente vem a mim já indicado, já é um cliente que ele já tem um desejo de compra, algo mais concreto. E quando o cliente vem a mim, ele tem um desejo mais concreto que eu atenda ele. Porque o mercado imobiliário também tem isso. Às vezes o cliente está olhando imóvel com uns 4 corretores. Uns 4 corretores estão trabalhando. Então, o meu dispêndio de energia que se perde é muito menor. Ocorre, mas é menor, porque quando esse cliente vem a mim, ele quer ser atendido por mim. Não preciso se preocupar que ele está olhando o imóvel comigo aqui, olhando com o outro. Até para a questão da credibilidade. Então, eu acredito que mais que vender o imóvel, você tem que vender transparência. Transparência, honestidade. O cliente precisa olhar para você e ver a transparência, ver a honestidade, ver a sinceridade. Ele sentir confiança. E isso é uma construção. Então ele chega já indicado, é uma construção. Ele já sabe, o último imóvel captado, ele chegou até mim dessa forma. O cliente me ligou, falou, olha, queria que você vendesse meu imóvel, que a pessoa falou sim, que você que é o corretor ideal para vender meu imóvel, que eu tive um problema já com outro e tal, que você vai me atender, vai resolver um problema, posso confiar em você. Então, isso é muito gratificante para a gente. E a gente quer zelar por isso. Isso, na verdade, é um patrimônio. E se leva tempo para construir esse patrimônio. Ou seja, a reputação do senhor chegou primeiro do que o próprio corretor, né? A sua reputação chegou primeiro do que você. Então, a partir da sua reputação, eu quero fechar com você, quero que você, de fato, me dá atenção, quero que você resolva a minha situação. Eu gosto disso. Sabe, eu fico muito... Eu vou ser bem sincero para o senhor, eu fico muito motivado com isso, porque o objetivo do Conectando Empreendedores é exatamente isso, é conectar as pessoas exatamente a esse tipo de acontecimento, essa experiência. Porque tem pessoas que elas não pensam nisso. E o senhor está colocando um exemplo na área do senhor, eu tenho isso no meu nicho,
né? A gente, às vezes, encontra pessoas que as pessoas vêm com a intenção, assim, por exemplo, já vi pessoas, já tivemos a oportunidade, por exemplo, a gente tivemos há pouco tempo em Brasília, num evento lá, as pessoas já queriam chegar vendendo o produto delas pra gente. Mas elas não preocupou em querer saber o nome, de onde nós éramos, o que fazíamos, o que nós estávamos achando do evento. Não, aqui, eu mexo com tal negócio assim, você quer comprar? Ou seja, não criou uma conexão, né? Não criou uma conexão. E é muito importante criar essa conexão. Então, a primeira coisa é criar a conexão com o cliente. Depois você criou essa conexão, essa venda desse produto, isso se torna muito mais fácil. Agora, essa experiência sua, do senhor, certamente o senhor levou tempo para poder adquiri-la. Sim, né? E como é que foi isso? Tem alguns joelhos ralados no caminho, né? Como é que foi isso? Cria-se alguns joelhos ralados no caminho até chegar nesse ponto. Na verdade, como eu disse, né, no expressão popular, no bater de cabeça, a gente vai aprendendo. E também olhando, eu disse, né, olhando o erro dos outros. Né? Eu me lembro que, ainda assim que eu havia registrado imobiliária, eu saí para fazer uma captação de um imóvel e lá o dono da construtora se encontrava lá. E ele falou comigo, quando eu cheguei lá fazer a captação, né? Captação é o processo de você trazer o imóvel para dentro do escritório para você vender, né? É realmente você captar o produto. É como se fosse ter algo no seu estoque, vamos dizer assim, a grosso modo. Quando eu cheguei, a gente chega, cumprimenta todo mundo, a gente costuma achar o mestre de obra, um pedreiro, cumprimenta, pergunta o nome da construtora que está edificando esse imóvel aqui e tal. E por ocasião ele estava lá. E ele me falou assim, olha só aqui, veio com a planta do imóvel, falou, eu estou querendo construir esse imóvel aqui. Vai ter 2 lojas aqui na frente e vai ter mais 2 casas geminadas aqui no fundo. Você acha que esse produto é vendável e quanto que eu venderia nessa região? Eu peguei e prestei para ele uma consultoria. Falei para ele sobre os valores máximos que ele conseguiria de aluguel, a viabilidade, se for no caso, vender essa loja. Falei sobre perspectiva de prazo. Falei sobre o interesse do cliente, porque era um imóvel de esquina e ele faria 2 casas com entrada independente. Mostrei que é um interesse maior no mercado por isso. E aí ele me falou algo que me chamou a atenção. Eu estava com 6 meses que tinha aberto minha imobiliária. 6 meses. Ou seja, engateando ainda, né? Sozinho, engateando sozinho. E ele falou assim, olha que interessante. Vou construir esse imóvel, você vai vender lá para mim. Aí ele citou, né, não vou falar aqui por ética, ele citou o nome de 2 grandes imobiliárias que ele já tinha ido e, por coincidência, como eu disse, que rodei as imobiliárias aqui na região antes de abrir a minha, ele falou que ninguém deu essa consultoria para eles, deu essa assessoria para eles. E eu até acredito que não deram, não por não saber, não por ter conhecimento, porque uma dessas imobiliárias, elas tinha mais de 10 anos de mercado. Talvez porque não era o foco, talvez estava ocupado com tantas outras coisas, igual você falou. Alguém chegou perto de você, só queria vender um produto, não te serviu mais nada. Só queria chegar e fechar o negócio e ir embora. E eu gastei um pouquinho de tempo com ele e prestei até uma consultoria gratuita para ele. Isso serviu de quê para mim? Serviu de trazer um despertar para mim que eu deveria oferecer mais do cliente do que o imóvel. Então, são nesses 6, então já era no início. Então, eu preciso oferecer mais do que apenas uma venda. O que comprou, foi embora, acabou. Porque, na verdade, não é isso. Você não estava comprando, vamos dizer assim, uma Coca-Cola. Coca-Cola você comprou, bebeu, acabou. Porque Coca-Cola, qualquer lugar é uma Coca-Cola. Você vai num grande supermercado, num hipermercado, Coca-Cola é Coca-Cola. Você vai num bar da esquina, é Coca-Cola. Então você não interessa onde você está comprando. Talvez você vai fazer uma diferenciação só por causa de preço. Talvez a diferença de preço seja pouca. Né? Se for comprar dependendo da quantidade, você não vai importar. Vai comprar em qualquer lugar. Mas eu pensei, eu estou vendendo um bem que alguém vai morar nele a vida toda e talvez até os herdeiros vão morar. É verdade. Estou vendendo para alguns um sonho.
Então eu preciso ser, mais do que um vendedor, um realizador de sonho mesmo de alguém. O senhor fez algo que eu costumo dizer e fazer. E isso é bíblico. Eu sempre digo para a nossa equipe, eu sempre digo na Primoriarte, que nós devemos entregar mais do que foi solicitado para fazer. Então, por exemplo, a gente percebe com muita clareza, a Bíblia deixa bem claro, o senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, que aquele que faz apenas o que manda é pior servo. Ou seja, eu tenho que entregar mais do que foi solicitado. Então, o fato do senhor chegar ali, o senhor foi fazer uma captação de um produto para poder vender. E o senhor chegou lá e entregou mais do que foi de fato solicitado, porque o senhor foi solicitado para vender o apartamento para ele. E ali o senhor deu uma consultoria. E de fato eu vejo que quando você coloca isso, quando você se posiciona ao cliente que está aberto para ele, está acessível, está ali para poder ajudar, está ali para dar uma assessoria para ele, eu acredito que essa conexão ela pendura. O senhor não fica só ali. Então daqui a pouco ele começa um outro negócio, é o Rogério de novo que vai vender para mim. Então eu vejo que isso é muito importante. E a partir disso, pergunto para o senhor, hoje, por exemplo, assim, o senhor dá essas consultorias ou a corretora do senhor só vende? Sim, damos consultoria. Hoje nós estamos voltados para confecção de contratos, avaliações, nossas expertise, nossa especialidade, avaliações, os laudos imobiliários, as consultorias, seja elas para a construtora, seja para o consumidor final que vai comprar um apartamento, e a venda em si. Na verdade, quase toda a venda nossa é uma consultoria. Às vezes o cliente, manda foto para mim, manda o vídeo. Eu mando a foto, mando o vídeo. Não falo, quer vir no meu escritório, vir nos sentar para a gente conversar? Ter essa conexão. Essa conexão. Aí, se ele quiser vir, ele vai receber logo essa consultoria, que eu vou sentar com ele e falar, por que você quer comprar esse imóvel? Como eu comecei conversando com você. Será que é isso mesmo que você quer? Porque às vezes naquela empolgação, de repente ele pode até fazer um negócio que vai se frustrar. Aí eu vou orientar ele. Talvez alguém vai dizer, essa consultoria talvez não seja nem tão boa inicialmente para mim, porque talvez era só eu venderia um produto para ele rápido e fácil. Mas eu prefiro realmente dessa consultoria, ver realmente se é isso que ele quer, para ele ficar realmente satisfeito. E hoje a empresa do senhor, no caso, se a pessoa quiser só uma consultoria, às vezes até mesmo em relação ao apartamento, a casa dela, a empresa do senhor presta esse serviço também? Sim. Pessoal, você que está nos acompanhando aqui no Conectando Empreendedores e tem a intenção, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar uma casa, ou então eu quero uma consultoria acerca de algum processo documental, né? Não sei. Documentos, enfim. E você precisa e quer isso? Nós estamos deixando aqui embaixo aqui o Instagram do Pastor Rogério. Entra lá, segue ele lá e de fato chame lá, o senhor vai dar toda a assistência necessária que precisar lá. E de fato você vai ficar mais tranquilo, né? Eu vejo que isso, o essencial e primordial é você deitar e dormir com a cabeça tranquila, sabendo assim, tem gente qualificado, tem gente com expertise, tem gente profissional de fato me dando atenção, me dando uma consultoria e de fato será feito com você da mesma forma que foi feito comigo. Eu particularmente não tinha pensado dentro do que o senhor colocou para mim no início, para me analisar, para me ver por que será que é vantagem você ir? Então assim, está o Instagram do Pastor Rogério aqui, entra lá e de fato chame lá, ele vai te dar uma orientação e vai te dar um norte aí de fato como você deve fazer. Pastor, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, é a penúltima pergunta que eu faço para o senhor, e eu gosto sempre de fazer isso. O senhor empreende, né, desde os 16 anos. 16 anos. Pergunto para o senhor, e o senhor tem 11 anos que empreende na área de corretor, né? Tem a sua própria... Se contar o tempo que eu trabalhei em outras imobiliárias, de 2012 até 2025, a gente vai ter aí uns 13 anos. 13 anos. Então vamos lá, a pergunta que eu sempre gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de fazer ela. Hoje o senhor está com 43 anos de idade. Se o senhor tivesse a oportunidade agora de voltar a 13 anos atrás,
quando o senhor começou a empreender na corretora, ou até mesmo, vamos voltar um pouco mais, quando o senhor começou a empreender. Dentro da expertise do senhor tem hoje, dentro de todo o know-how, tudo que o senhor captou nessa trajetória toda, se o senhor pudesse voltar hoje, o que o senhor diria para o Rogério? Que conselho que o senhor daria para o senhor? O conselho que eu daria é que ele deveria ter começado um pouco antes, viu? E não deveria ter migrado em tantos negócios, mas ir diretamente no mercado imobiliário. Quebraria a cabeça um pouco mais, né? Porque, quer queira que não, os outros, vamos dizer assim, nichos que eu me envolvi, trouxe alguma experiência. Mas teria começado direto no mercado imobiliário. Ah, que bacana. Então o senhor diria para o senhor, não vai para os outros lados. Não vai para os outros, não. Foca nesse aqui. Não sofre com os outros, não. Vai. Eu gosto sempre disso, de dizer... eu gosto disso, porque às vezes a gente pontua muito os momentos bons da trajetória. Só que eu vejo assim, todo momento ruim, né? Quando eu digo momento ruim, que são os desafios, são os obstáculos, são as provações que nós passamos na trajetória que nos qualifica para a posição que nós ocupa hoje. Sim, tudo é aprendizado. Tudo né? é aprendizado, né? É construção. Então eu vejo o seguinte, eu vou voltar aqui e falar um pouco de José, que eu gosto muito de usar ele como exemplo, porque ele passa, cada etapa que Deus leva ele é para moldar ele, qualificar ele, para um dia ele assumir um posicionamento de governar uma nação. Né? Eu sempre digo que, por exemplo, José, Deus o chama para ele interpretar o sonho de Faraó. Só que lá no início ele não sabia interpretar o próprio sonho dele. Porque foi o pai que disse para ele, peraí, você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão nos curvar diante de você? Ou seja, todo esse processo que ele levou foi Deus preparando ele e qualificando ele. Então, às vezes as pessoas elas sempre têm a mente voltada assim, desafio é ruim, obstáculo é ruim. Não, eu sempre digo, desse desafio, desse obstáculo, dessa circunstância que aparentemente você está achando ruim, fala que nem minha esposa fala, veja o lado bom disso. O lado bom disso. Tira alguma coisa de aprendizado aí. E de fato isso vai te qualificar para outros posicionamentos, enfim, eu sempre digo, né? Todo desafio que Deus te dá é te qualificando para um desafio pior que vai vir. Né? Eu digo que de tudo você tem que tirar um aprendizado. Seja um evento que você considere ele bom ou ruim, você tem que tirar um aprendizado. Você não pode entrar em evento nenhum sem tirar um aprendizado dele. Porque todos vão nos ensinar alguma coisa. Verdade. Isso é importantíssimo. Não pode, é o princípio da oportunidade. E o princípio da oportunidade não está só nos momentos bons. Nos momentos ruins também tem o princípio de oportunidade, não é? Tem uma história aí que alguém saiu, né? Veio do mato e voltou cheio de carrapicho. Aí voltou resmungando, chorando, esbravejando. Aí foi o outro lá, entrou pro meio do mato, voltou cheio de carrapicho, criou o velcro. Então, depende do que você vai fazer, como que você vai, né? Vamos dizer assim, o que você vai fazer com essa energia? Acho que é um processo precisa de ter uma inteligência emocional. Você pegar essa energia e positivar ela para você. É por isso que eu falo, né? A gente tem que ter uma saúde emocional bem equilibrada. Porque tem momento que, de fato, é como o senhor colocou. Você entra, o outro sai esbravejando e o outro... Transformou em lucro, né? Transformou em lucro. É você saber lidar com a situação, né? Você ter sabedoria, você ter flexibilidade e saúde emocional para lidar com aquilo. Pastor, eu faço para o senhor a última pergunta e deixo o senhor na liberdade para responder ela. E pergunta que eu faço para o senhor é, que conselho o senhor dá para quem está nos assistindo que tem um desejo e quer abrir a sua própria corretora ou que quer atuar na área de corretagem? Que conselho que o senhor dá para ela? Bom, o conselho que eu daria hoje primeira coisa, humildade. Eu acho que essa palavra é muito importante para nós. Porque a humildade vai proporcionar um aprendizado. Porque, de repente, alguém já quer terminar. Eu vou ali fazer o TTI, né, que é o curso técnico, e já quero pegar meu crença, quero ir para o mercado, que eu não quero trabalhar para os outros, não. Sim, vai um tempo.
Entenda o mercado primeiro, entender o mercado. Você entendeu? Eu acho que é o passo da humildade. Depois que já passou o passo da humildade, que você ficou, de certa forma, subserviente ao outro, né? Trabalhando para o outro, aí você vai com honestidade e transparência. Esse é um mercado que conta a honestidade e a transparência. Você tendo honestidade e transparência, você vai ser um corretor diferencial. E vai longe. Vai longe. Pastor Rogério, eu aprendi muito com o senhor. Eu vejo que cada experiência, né, que Deus proporcionou para o senhor, para mim, vai ser algo que eu vou aplicar na vida. O senhor colocou aí, né, a questão de humildade, que de fato leva a gente bem mais avante. E que de fato você que está nos assistindo tem um desejo, quer entrar no mesmo nicho, quer abrir a sua própria corretora, é o conselho que nós damos. Ouvir a partir de experiências de outras pessoas. Eu sempre gosto de dizer, pastor Rogério, que você ouvir esses conselhos, ele faz com que você amadurece mais rápido. Porque eu vejo que existem alguns métodos para que possamos alcançar o amadurecimento. Um deles é você ter a sua própria experiência e você amadurecer a partir disso. Outras é com leitura, você ler histórias que pessoas passaram, pessoas viveram, às vezes as pessoas viveram 30 anos uma história, ela vem e coloca num livro e você tem a oportunidade de ler. Então você amadurece a partir da experiência de outras pessoas lendo um livro. E a gente também amadurecendo ouvindo experiências de pessoas como o senhor acabou de colocar. Então, assim, às vezes você que quer iniciar na área de corretagem, você que quer abrir a sua própria corretora, e você está tendo a oportunidade de ouvir quem atua há 13 anos na área. Então, ou seja, talvez desafios que você vai enfrentar, ela pode evitá-los, porque o senhor está trazendo experiência aqui para ela. Então, a partir da fala do senhor, eu quero deixar aqui a minha gratidão ao senhor e desejo ao senhor, a família do senhor, o negócio do senhor que vá com muita paz, saúde e prosperidade da parte de Deus e que cresça. E que o senhor continue cada dia mais realizando o sonho, como o senhor acabou de colocar. Obrigado. Porque é isso, né? Existem pessoas que ela almeja entrar na sua própria casa. Né? Ela almeja entrar, ter um lugar de aconchego, e o senhor soluciona o problema dessas pessoas proporcionando isso para elas. Então, sim, desejo do fundo do meu coração que o Senhor Deus continue abrindo as portas, que vá muita paz, saúde, prosperidade, e que vá bem sempre você, a sua casa, a sua família, e obrigado. Deixo aqui a minha gratidão, em nome do Conectando Empreendedores, em nome do Amizadai, da minha família. Muito obrigado por tudo que o Senhor colocou aqui por nós, para nós, por tudo que o Senhor colocou particularmente na minha vida, nessa trajetória, nesse tempo todo que eu conheço o Senhor, nessa liberdade que o Senhor nos deu. E quero aqui, de fato, honrar o nome de Deus, né? E para a alegria do Senhor, desejando isso aí para o Senhor, que muita paz, saúde e prosperidade, e quando o Senhor precisar, a gente está à disposição. Eu agradeço também, um privilégio muito grande, um prazer estar aqui nos episódios, né, do Conectando Empreendedores. Sucesso para Conectando, né? Amém. Amém. Que possa ir além. Né? Amém. E eu creio que vai. Amém. Bacana? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós finalizamos aqui mais um episódio do Conectando Empreendedores. Assista. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e ative o sininho de notificações para que todas as vezes que ocorrer um episódio semelhante a esse, você seja notificado. Um abraço. Tchau, tchau.